Olá pessoal, nos últimos vídeos definimos o que é razão, o que é proporção e também estudamos a proporcionalidade entre grandezas e juntando tudo isso a gente chega em regra de 3. Regra de 3 é dividida entre simples e compostas. Simples quando eu trabalho somente duas grandezas diferentes e compostas quando eu tenho mais de duas grandezas. Então, estou trabalhando três ou mais grandezas ao mesmo tempo. Ok? Bora lá então. Regra de 3. Regra de 3 é o método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas, ou direta ou inversamente proporcionais. Então, regra de 3 só funciona quando existe uma proporção entre duas grandezas. Esse método de resolução tem bastante aplicação não só na matemática, mas também na física, química, em qualquer situação do nosso dia a dia. Ok? Como resolver uma regra de 3? Simples. Para resolver situações utilizando a regra de 3, é fundamental que existe, como eu tinha comentado anteriormente, a proporcionalidade. Além disso, é de grande importância a identificação da relação entre as grandezas, se é direta ou se é inversamente proporcional. Então, primeiro passo, identifica as grandezas e a construção da tabela. Okay? Segundo passo, analisa se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o terceiro passo, aplica o método de resolução correta para cada um dos casos. E por fim, resolver a equação. Quando a gente está trabalhando grandezas diretamente proporcionais, como funciona? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta multiplicar os valores da tabela em forma cruzada, a famosa multiplicação em cruz, gerando a equação. Exemplo, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então, a gente começa simplesmente arquitetando uma tabelinha, relacionando as grandezas. Então, eu tenho 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas? Então, x voltas essa roda terá. Então, aqui primeiro a gente monta uma relação entre as grandezas no nosso problema, ok? Destacando aqui. E aqui, pessoal, a gente analisa a proporcionalidade entre essas duas grandezas. Se eu aumentar o número de voltas, o que acontece com o meu tempo? Quanto mais voltas eu tenho, mais tempo a roda fica girando. Então, uma aumenta, a outra aumenta também. Se as duas aumentam ao mesmo tempo, elas são grandezas diretamente proporcionais. Basta então montar a proporção. 80 está para x, assim como 20 está para 28. E multiplicar em cruz, ok? Então aqui, multiplicando em cruz, 20 vai multiplicar o x e o 80 vai multiplicar o 28, certo? 80 vezes 28, 2.240. Equaçãozinha do primeiro grau. O 20 está multiplicando, uso a operação inversa para passar para o outro lado. Está multiplicando, então ele passa dividindo, certo? E se eu dividir por 20, o 2.240, eu chego em 112 voltas, certo? Para essa roda girar 80 voltas, ela gasta 20 minutos. Em 28 minutos, ela vai dar 112 voltas. Pessoal, quando a gente chega aqui embaixo, nessa equação, a gente tem que pensar no seguinte, que número multiplica por 20, que
resulta em 2.240. Então, é fazer a operação inversa. Se está multiplicando, eu quero então achar a divisão de 2.240 por 20, ok? Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, é necessário inverter a fração, trocar o numerador pelo denominador, de uma das frações quando montamos a proporção, para depois multiplicar cruzado. Então, essa é a diferença quando eu trabalho com grandezas inversamente proporcionais. Quando é inversamente proporcionais, na hora de montar a proporção, a igualdade entre duas razões, eu tenho que inverter uma. Então, exemplo. 6 pedreiros, então minha primeira grandeza é o número de pedreiro. 6 pedreiros podem construir uma casa em 8 dias. Então, dias, uma unidade de tempo, é a minha segunda grandeza. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer o mesmo serviço, certo? Então, X dias, já que eu não sei. Tá, verificando a proporcionalidade, se eu aumentar o número de pedreiro, eu termino essa obra, esse serviço mais rápido ou mais demorado? Se eu aumentar o número de pedreiro, meu serviço termina mais rápido, então diminui meu tempo. Se uma aumenta e uma diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Como que eu vou montar então a minha proporção? 6 está para 3, assim como a segunda fração eu vou inverter, certo? Então, x vai para cima e o 8 vai para baixo. Depois que eu fiz isso, multiplico em cruz e resolvo como as grandezas diretamente proporcionais. Então, 3 vezes x é igual a 6 vezes 8. 3 vezes x, 3x. 6 vezes 8, 48. O 3 está multiplicando, passo dividindo. 3 vezes que número dá 48? 3 vezes 16. Então, 16, unidade de medida, dias são necessários para fazer com 3 pedreiros, ok? Essa é a diferença entre grandeza inversamente para grandeza diretamente proporcionais. Uma das frações tem que ser invertidas, já que são inversamente proporcionais. Aplicação de regra de 3. Então, aqui são alguns exercícios para a gente praticar como seria a resolução de exercícios de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Primeiro, identifique as grandezas. Então, com 8 eletricistas, então estou falando de eletricista, que é uma grandeza, podemos fazer uma instalação em 3 dias. Então, minha segunda grandeza é o tempo, é dias. Quantos dias levarão? Então, x dias, 6 eletricistas. Montei minha tabelinha, verifique se são grandezas diretamente ou inversamente. Se eu aumentar o número de eletricista, eu termino o serviço em menos tempo. Então, uma aumenta, outra diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Monto a minha proporção. Se são inversamente proporcionais, uma das frações eu tenho que inverter. Então, eu inverti a segunda. Ok? Depois de que eu inverti, multiplico em cruz. 6x, 6 vezes x, é igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. 6 está multiplicando, passo dividindo. X, então, é 4 dias. Ok? Achei o meu resultado. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes, então tenho 3.000 refrigerantes
em 6 horas. Então, estou relacionando refrigerante e horas. Tempo, minhas duas grandezas. 6 horas. Quantas horas, então, X horas, levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Ok. Vamos verificar grandezas. Se eu aumentar a quantidade de refrigerante que eu tenho que produzir, então eu preciso aumentar o tempo para me produzir. Se um aumenta e o outro aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, monto a minha proporção e multiplico em cruz. Certo? Então, 3.000 vezes x, 3.000x. 6 vezes 4.000, 24.000. Que número multiplica com 3.000 que dá 24.000? Esse número é a divisão entre 24.000 e 3.000. 24.000 dividido por 3.000, 8. Então, vou precisar de 8 horas para fabricar 4.000 refrigerantes. E por último, 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Então, 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Minhas duas grandezas, marceneiros e o tempo em dias. Em quantos dias, então, X dias, 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Verificando as grandezas, se eu aumentar o número de trabalhador, eu termino em menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Montando a proporção, 4 está para 9, a segunda eu vou inverter. Posso inverter a primeira ou a segunda, tanto faz. Ok? Inverti, multiplico em cruz. Lembrando que é importante a gente lembrar que só invertemos quando é grandezas inversamente proporcionais. 9 vezes x, 9x. 4 vezes 18, 72. Que número multiplica por 9 dá 72? É a mesma coisa de fazer 72 dividido por 9. 72 dividido por 9, 8. Então, vão ser necessários 8 dias. Ok? Bem, pessoal, essas são as aplicações para a regra de 3, ok? Lembrando que a gente trabalhou regra de 3 simples, relacionando só duas grandezas.